Reflexão bíblica. Salvação. O que é a salvação? A salvação é encontrada apenas em Cristo. A salvação não é encontrada em ninguém mais, pois não há nenhum outro nome sob o céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Chamando o Pai. Pedido de salvação. Joel 2, versículo 32. Atos 2, versículo 21. Romanos 10, versículo 13. Conforme 1 Pedro 3, versículo 21. Este é um chamado que precisa ser garantido. 2 Pedro 1, versículo 10. Requer ação deliberada. Uma responsabilidade individual. Não vai acontecer por acidente. O que é preciso para obter a salvação? Salvação só em Cristo. Nome único. Atos 4, versículo 12. O único caminho para Deus. João 14, versículo 6. Sem Cristo, nada posso fazer. João 15, versículo 5. Deve ter seu sangue. Efésios 1, versículo 7. Mateus 26, versículo 28. Apocalipse 1, versículo 5. Deve acreditar nele. João 8, versículo 24. Teve que ir à cruz para alcançar seu objetivo. Hebreus 12, versículo 2. Lucas 24, versículos 25 e 26. Morreu por nossos pecados. Isaías 53, versículos 3 a 8 e versículo 12. Romanos 5, versículos 6 a 9. 1 Pedro 2, versículos 21 e 24. Nós pecamos. Romanos 3, versículo 23. Perecer sem arrependimento. Lucas 13, versículo 3. Todos ordenados a se arrepender. Atos 17, versículo 30. Arrependimento necessário para o perdão. Atos 2, versículo 38. Afastando-se do pecado. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. O significado da salvação. A salvação foi o propósito da vinda de Cristo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, versículo 10. A salvação é a vontade de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. O que significa ser salvo pela fé? Salvação é o resultado da fé. Pois você está recebendo o objetivo de sua fé, a salvação de suas almas. 1 Pedro 1, versículo 9. A salvação é global. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. A salvação é apenas o começo. Como bebês recém-nascidos, anseie por leite espiritual puro, para que com ele você possa crescer em sua salvação. 1 Pedro 2, versículo 2. A salvação pode ser levada por nós para outros. Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você pudesse levar a salvação até os confins da terra. Atos 13, versículo 47. Somos lembrados da imagem de Deus, na qual fomos criados. Gênesis 1, versículo 27. A imagem que ele nos capacita a refletir ao mundo. Jesus olhou com compaixão e viu pessoas que estavam sofrendo e suportando agonia e muita dor. Olhando compassivamente para elas, ele deixou de lado sua própria circunstância para servir estas pessoas com amor, concedendo um para o outro. Mais uma vez, ele nos deu um exemplo para que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2, versículo 21. A necessidade de salvação do homem. Romanos 3, versículos 9 a 18 e versículo 23. O apóstolo Paulo não mediu nenhuma palavra ao afirmar enfaticamente que todos os homens são pecadores. E embora sua carta aos cristãos em Roma tenha sido escrita há quase 2000 anos, esses versos parecem uma reportagem. Vejamos como as palavras de Paulo se enquadram perfeitamente em nossos dias. 1.
Ninguém está buscando a Deus. Versículo 11. 2. Suas línguas estão cheias de mentiras. Versículo 13. 3. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Versículo 14. 4. Eles correm para cometer assassinato. Versículo 15. 5. Destruição e miséria sempre seguem. Versículo 16. 6. Eles não sabem onde encontrar paz. Versículo 17. 7. Eles não temem a Deus de forma alguma. Versículo 18. O significado da palavra salvação. Tito 3 versículos 3 a 7. Esses versículos da carta de Paulo a um jovem ministro nos dão uma bela imagem do que salvação significa. Basicamente, a salvação significa que o homem é resgatado de seus próprios pecados. Jesus ensinou que aqueles que eram maus enfrentariam o castigo eterno, mas que aqueles que eram justos irão para a vida eterna. Estude Mateus 25 versículos 31 a 46 e João 5 versículos 24 a 29. A salvação, então, se refere ao processo de ser salvo do castigo eterno, ou inferno e, em vez disso, ser levado à comunhão com Deus. A salvação. No perdão dos pecados, Mateus 26 versículo 28, Atos 2 versículo 38. Para a comunhão de Deus, 1 João 1 versículos 1 a 3. Para a nova vida em Cristo, Romanos 6 versículo 4. Para a salvação eterna do céu, João 14 versículos 1 a 6. Salvação e sacrifício pessoal. Jesus não alcançaria a meta sem sacrifício. Hebreus 12 versículo 2. Devemos carregar nossa cruz. Mateus 16 versículo 24. Custo pessoal para discipulado. Lucas 14 versículos 26 a 33. Seremos testados. 1 Coríntios 3 versículos 11 a 17. 1 Pedro 1 versículos 6 e 7. 4 versículos 12 a 19. Deus não aceitará menos do que o nosso melhor. Romanos 12 versículos 1 e 2. Malaquias 1 versículos 6 a 14. Resultados da salvação. Temos vida. Efésios 2 versículo 1. João 3 versículo 16. Temos esperança. Efésios 2 versículo 6. 1 Coríntios 15 versículos 16 a 22. Temos posição. Efésios 2 versículo 6. Romanos 5 versículo 17. Temos propósito e potencial. Efésios 2 versículo 7. O que não é garantia de salvação? A filiação. Nossas associações com os santos. Lucas 13 versículos 23 a 30. Faraó conheceu Moisés, Judas conheceu Jesus, Demas conheceu Paulo. Externo. Tradições, locais religiosos, rituais e cerimônias. Jeremias 7 versículos 1 a 16, Miqueias 6 versículos 6 a 8, Oséias 6 versículo 6, Hebreus 10 versículo 4. Social. Status, fama, aparência, prosperidade, uma vida boa. 1 Samuel 16 versículo 7, a seleção de Davi. Mateus 19 versículos 16 a 26, o jovem governante rico. Justo julgamento de Deus. Respeito pelas pessoas. Ele aceita aqueles que o temem e praticam a justiça. Atos 10 versículo 35. Ele rejeita aquele que faz o mal. Colossenses 3 versículo 25. A salvação é fundamental para a unidade cristã. Atos 2 versículos 37 a 41. O pré-requisito para a salvação, Atos versículo 37. A chamada ao arrependimento, Atos versículo 38 parte A. As promessas de Deus, Atos versículos 38 parte B e 39. A linguagem na salvação, Atos versículos 40 e 41. Cristo morreu para salvar aqueles a quem seu Pai lhe deu.
Deus se dirige a todos os homens no que chamamos de revelação natural. Salmo 19, versículo 1 a 3, Romanos 1, versículos 18 a 23 e versículo 32, 2 versículos 14 e 15. Mas ele escolheu salvar seu povo por meio da pregação do Evangelho. 1 Coríntios 1, versículo 21, Romanos 1, versículo 16, 10 versículo 17. E nem todos que ouvem o Evangelho o aceitam. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre nossas famílias.